Glória a Deus. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Você que vai me acompanhar aqui na gravação, graça e paz, seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma breve reflexão. A fé em Deus e a sabedoria dos homens. Queridos, será que de fato a nossa fé, a nossa confiança tem estado depositada exclusivamente em Deus? Hoje eu digo que sim. Mas, amados, infelizmente nós fomos instruídos totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Os meus 17 anos que eu passei em um sistema religioso, onde as pessoas me ensinavam de que para eu ter vida com Deus, eu tinha que fazer jejum, eu tinha que ir numas dunas aqui em Itapuã, buscar a presença de Deus. Então a religião me ensinava que para ter comunhão com meu Deus, eu tinha que todo mês comer um pedacinho de pão que o irmão, sem ofensa ao Francisco, que o irmão Francisco, sabe, passou a noite toda, coitado, lá assando aquele pão, né, suando, né, eita coisa, né? E no outro dia o pastor levantou e disse: olha, isso aqui é o corpo de Cristo. Se você não comer esse pedaço de pão, você não tem vida com Deus. E nós acreditávamos, nós tínhamos fé nessas coisas. Por quê? Porque nós não tínhamos, amado, analisado, estudado, examinado as Escrituras como Jesus, ele já dizia para os seus discípulos quando ele andou aqui entre os homens. Porque quando você vai fazer uma apuração dos fatos, quando você vai examinar, estudar, você vai perceber que quando Jesus partiu o pão e dava graça e deu ali aos seus discípulos, aquilo ali não era para ser feito como um ritual para a igreja hoje. Era feito entre os judeus, mas aquilo ali era um ato simbólico. Ele dizia: este é o meu corpo que será dado por vós. Ele ainda não tinha ido para a cruz, para de fato ele abrir os braços e dizer: tetelestai, está consumado. E ele pegava lá o cálice e dizia: esse é o cálice, é o meu sangue, que será derramado por vós. Este é o sangue da nova e eterna aliança. E a religião nos ensina até o dia de hoje que se você não tomar aquele suco, sabe, daquele suco ruim, não é um suco, sabe? A minha esposa gosta daquele suco de uva concentrado, né? Aquele suco é gostoso, mas não, abençoado, nem aquele suco não rolava. Era aquele maguari mesmo, aquele suco ralo. E você tomar, não, aqui é o sangue de Cristo. Ah, se eu não tomar isso aqui, irmão, eu não tenho vida com Deus. Como assim? Ah, porque Jesus disse para quem? Em que contexto Jesus disse aquilo? Jesus disse para os 12, para os seus discípulos, os judeus. Ah, e detalhe, aquilo ali era a Páscoa dos judeus, eles estavam celebrando a Páscoa entre os judeus. Aqueles que não eram judeus não podiam participar, mas infelizmente nós não tínhamos fé em Deus ou na sua palavra. Nós estávamos baseados na sabedoria dos homens, usando, é claro, a Bíblia, sabe? Mandando você levar a rosa do puxamento espiritual para sua casa. Ainda te enganava ainda. Por que você nunca parou para pensar? Veja bem, se eu tenho aqui uma planta, eu corto, ela vai fazer o quê? Vai morrer, vai murchar. Eu posso até colocar em uma água ali, deixar por uns dias, mas ela vai murchar. Aí os camaradas chegam e dizem assim: olha, isso aqui é a rosa do puxamento espiritual. Você vai levar essa rosa para casa, todo capeta que tiver na tua casa vai sair. A rosa vai atrair ele. Não vai assim, né? A rosa vai atrair esses demônios. Aí o povo vai com aquelas rosas para casa. Um calor desse, chega em casa, a rosa já está murcha. Aí o camarada já diz: nem chegou em casa, os capetas já está tudo dentro da rosa. Imagina quando chegar em casa. Eu lembro que eu fazia essas coisas. Isso é macumbogélio, abençoado. Sem ofensa, macumba.
Porque tem coisa no sistema religioso evangélico que é pior. Eu lembro que o pastor dizia: olha, Elcio, vai lá, jogue sal lá na cama lá do casal para reatar relacionamento. Eita, mas teve irmão que sofreu comigo, que eu tacava sal na cama. Acho que o coitado dormia, acordava todo se coçando. Aí eu saía todo: oh, glória, aleluia, eu sou o homem do sal. A Bíblia diz que eu sou sal da terra. Que nada, abençoado, tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é sabedoria de homem, liturgia religiosa. Para quê? Para aprisionar as pessoas. Porque você chega aqui, não tem óleo ungido, não tem sabonete ungido, não tem rosa do descarrego, não tem dízimo. Você chega Aí a comum chegou outro dia aí na porta e disse assim: o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu falei: se você está bem? Ela: não, eu estou aflita, o senhor pode orar por mim? Eu falei: sim, tal. Aí ela olhou assim e disse assim: mas o senhor tem água orada aí? O senhor tem óleo aí? Eu falei: não, amada, a gente tem a palavra de Deus, a gente conversa, a gente vai falar da palavra. Eu tenho certeza que a senhora vai sair daqui bem. Ah, não, que igreja é essa? Ela deu um passo atrás, olhou para a fachada, né? Que igreja é essa que não tem óleo, que não tem água? Eu vou na da pomba ali que dá água. Eu falei: problema seu, se a senhora quiser água para beber, tem água aqui, tem café, tem leite, tem suco. Mas o misticismo, a religiosidade, sabe? Apoiado na sabedoria do homem, não em fé propriamente dita em Deus. Engana, seduz essas pessoas. E Paulo já investia isso lá no primeiro século, olha lá. Romanos capítulo 12, versículo 1, olha como ele ensina o modelo de cultuarmos a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, ele é racional. Eu não posso estar aqui reunido com vocês, ou vocês aqui na gravação, e começar a inventar coisa, porque a religião inventa, abençoado. Domingo quem se apresentou foi o coral das varoas das mulheres virtuosas. Semana que vem o balé profético da campanha do Isaac. Domingo que vem tem as pedras que vai. Acho que eu fui com minha esposa aqui, não sei se ela estava comigo, acho que estava, lembra? Eu fui convidado para pregar em um ministério, né, abençoado? E eu já estava me saindo desse engano, e aí eu dei uma palavra lá e tal, e aí quando chegou no final, o pastor me chama aí, diz: pastor Elcio, agora vamos orar por essas pedras. Eu: quê? Colocaram uma mesa cheia de pedra, e tinha um nome de pessoas de pedra. Vamos orar por essas pedras. Essas pedras representam a família. Eu disse: abençoados, vamos fazer uma oração pelo nome, né? Já que o irmão colocou aqui o nome dessas pessoas. Agora eu não vou orar por pedra, né, irmão? Fica difícil orar por pedra. E aí? Elcio, não fala isso. Tem que falar, abençoado. Porque é fácil falar da água benta do padre, é fácil falar, mas é difícil falar da mentira do pastor, da folha, da rosa, do óleo que comprou no supermercado ali, disse que consagrou a Deus, da pedra, para orar pelas pedras. Gente, o culto é racional, é inteligível. Você precisa saber o que é que você está fazendo ao ouvir uma palavra de Deus. Você precisa entender esta palavra para colocar esta palavra em prática, para ter paz mediante essa palavra e não ficar ansioso, correndo atrás por vento de doutrina. Semana que vem culto profético, terça-feira que vem da vitória de não sei de quem, quinta-feira que vem campanha de Daniel, e semana que vem a pedra que derruba da Golias. Mas o Golias já caiu. Olha os meus irmãos ali que não deixam mentir. E vamos rodar. A gente rodava esse bairro aqui atrás, as 7 voltas para derrubar a muralha de Jericó. Que muralha de Jericó que já caiu? Eu, coitado, suado, coitado, a noite toda. E não só era rodar 7, né, irmão? Você tá ligado? Vocês eram desses. E não só era rodar o bairro, não. Tinha que rodar e tome sal. E tome óleo. Aí quando eu ver o prato lá de despacho da religião matriz africana, cambada de feiticeiro, cambada de bruxo. E tu? Aí teve outro dia eu recebi aqui a notícia que tinha um abençoado aí na frente aqui do espaço aqui, cortando laço. Eu falei: por que essa pessoa estava aqui fazendo isso? Acho que estava pedindo a Deus para fechar esse espaço aqui, porque o pessoal que se reúne lá com eles, vê aí no YouTube o endereço, deve ser que assiste a mensagem e se liberta desse engano. Aí estava aí cortando.
Fecha essa porta aqui. Igreja que não recebe dízimo. Eles nem batizam nas águas. Por quê? Porque usam fragmentos da Bíblia, mas que ela... Queridos, isso aqui tem assunto para dar e vender, meu abençoado. A gente não pode pegar assim a Bíblia e dizer, não, é porque está escrito. Está escrito também que Jesus foi circuncidado. Ninguém quer cortar lá o pavinho do bingolim. Ninguém quer. É porque está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, e aí? Engraçado que chegou o final do ano agora que eles vão apelar. Aqueles que gostam de arrancar dinheiro, tem que dar o dízimo da casa de Deus. Aí se um no meio dele disser assim, ô pastor, vem cá pastor, me diga uma coisa, falar igual baiano, oxente pastor, mas Jesus não pedia dízimo. Me mostra um apóstolo de Jesus na Bíblia pedindo dízimo. Não pediram, mas Jesus falou de dízimo. Você nunca leu Mateus 23, 23 não? Aí o camarada vai lá e olha, realmente, Jesus falou, Mateus 23, ele falou assim, fariseus, hipócrita. E você é fariseu, pastor? Porque ele estava falando para os fariseus. Vocês dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas negligenciais o mais importante da lei, porque Jesus estava no cumprimento da lei. E ali fica claro que dízimo não era dinheiro, nunca foi. Mas vocês não vê também Abraão que deu dízimo antes da lei? Abraão deu dízimo antes da lei. Pastor, Abraão deu dízimo antes da lei. Abraão foi circuncidado também antes da lei. Então, queridos, precisamos entender e prestarmos um culto racional, com inteligência, entendendo o conceito pactual, para quem Jesus estava direcionando aquela palavra. Quando Paulo dizia, por isso que hoje existe um sistema religioso, que nós temos muitos irmãos que saíram de lá e acompanham as nossas mensagens, que era o povo do véu, né? Porque Paulo disse que as mulheres tinham que usar o véu. E aí você vai nesses ambientes, está lá as coitadas, tudo com um lençol no rosto. Coitadas, porque não conhece. Sinceramente me dá pena. Eu sinto dó daquelas pessoas, porque infelizmente foram instruídas totalmente errada. Elas não se apoiam em Deus, mas sim na sabedoria dos homens. Mas é porque eles não entendem que a mulher lá em Corinto, que Paulo mandava usar o véu, era porque aquelas mulheres, elas estavam vindo de prática de culto pagão. Eram as prostitutas, meretrizes, que fazia ali promiscuidade sexual no templo da deusa Diana, lá dos Efésios. E aquelas mulheres raspavam a cabeça. E quando Paulo chegou pregando o evangelho, aquelas mulheres se converteram à palavra de Deus. E elas começaram a se reunir junto com o povo lá em Corinto. Para elas não serem descriminalizadas, perseguidas, Paulo disse, olha, use o véu. Agora, quando o cabelo crescer, pode tirar, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, aquelas mulheres usavam o véu, que não era aquele pano aqui, era burca de fato nas reuniões. Por quê? Para que elas não fossem perseguidas, marginalizadas. Mas não, eles pegam aquilo e dizem, não, a mulher tem que usar o véu. Mas Paulo disse que até hoje, quando é lido Moisés, o véu, e ali está no entendimento, está posto nos corações, no entendimento. Mas quando eles se converterem ao Senhor, de fato o véu é tirado. Já não é o véu literal, pano, mas sim a mente, embotada, cauterizada de um ensinamento deturpado. Então o culto é racional. Ele diz assim, 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que haver uma transformação no entendimento. Tem que haver uma mudança de entendimento, abençoado. Se não houver uma mudança aqui, não adianta você toda reunião bater ponto na igreja evangélica. Não porque eu dou dízimo todo mês. Não porque eu lavo as cadeiras da igreja. Não porque... Isso não é obra de Deus, não tem nada a ver com Deus, abençoado. Tem que haver uma mudança aqui. A mulher samaritana disse assim, os samaritanos adoram nos montes, vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração.
Jesus disse: a hora vem, a hora é, porque a hora já chegou, ele já estava ali, em que os verdadeiros, não os falsos, os verdadeiros adoradores, adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e ele se importa que os tais o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não está limitado a um espaço físico, Deus não habita em templo feito por mão de homens. A nossa reunião, alguém pergunta, porque eu recebo muitas perguntas no YouTube: se você fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens, por que vocês se reúnem em um espaço físico? Mas a gente não chama isso aqui de casa de Deus, a gente não está aqui sacrificando dízimo, pagando voto, pagando preço, nós estamos aqui nos reunindo socialmente, como a gente tem liberdade para reunir um grupo aqui, ir numa pizzaria ali, amém? Glória. Você sabe que a premissa é do pastor, né? No sistema, né? No sistema, se não desse do pastor, você estava tudo amaldiçoado. A irmã já sabe, chega ali com o café da manhã, ela já vem logo com o meu. É isso aí, minha irmã. Brincadeira, irmã. Mas é isso mesmo, né? Que o sistema faz. Sistema, a irmã vai vender pastel para ajudar a pagar o aluguel do espaço. Mas tem que tirar o primeiro pastel e dar ao pastor. Porque se o pastor não comer o primeiro pastel, ele diz que a venda não vai ser boa. Olha para isso. E as pessoas vivem abençoados 20, 30 anos nesse sistema, nesse engano. Ninguém conhece Deus, só conhece religião. Olha lá, 1 Coríntios 2:4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por que, Paulo? 5. Para que o quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A tua fé não pode se apoiar em sabedoria de homem, não, abençoado. Virou moda agora pastor fazer psicologia, porque junta o útil com o agradável. Eu manejo bem aqui, eu manuseio bem a palavra aqui, a Bíblia. Aí eu ainda sei psicologia, eu tenho faculdade de psicologia. Aí agora que eu vou manipular, primeiro de Deus, e aí já começa. A mente do coitado já está assim, porque você sabe que não sei o quê, e aí usa, sabe, a sabedoria humana, carnal, para persuadir, para escravizar mesmo. E isso usando o quê? A Bíblia. Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Muito bom, por sinal. Abençoado, você vê ali como o camarada é malandro. Ele disse: se eu tivesse esse livro aí, eu dominava todo mundo. Claro. Queridos, isso aqui é libertador para aqueles que de fato amam a verdade, mas é escravizador para aqueles que não têm conhecimento dela. Porque a lei áurea liberou os escravos. Fique aí, o que tem de escravo religiosamente falando. Pessoas que não dão um passo se o guru religioso não disser vá, compra, aquele carro não, aquele carro é vermelho, irmão, vigia, irmão. Vermelho é pombagira, irmão, tu tá doido, irmão? Tu compra um diacho de um carro vermelho daquele, quando tu entrar dentro, tu já vai ficar olhando para as mulheres de batom na rua, ó. Aí o coitado chega depois de 10 anos no azeite: pastor, vou casar, encontrei a varoa. Aí o pastor diz assim: deixa eu orar primeiro para ver se Deus confirma. Aí ele ora. Primeiro ele tem que saber se essa varoa vai ficar na igreja dele, né? Porque ele tem medo da varoa ficar lá na outra igreja e levar o varão. Aqui! Ela aí, na época que eu conheci, ela era de outra igreja, fazia parte lá de outro sistema. Veja bem, né? Porque essa menina aí, né? Porque ela, você sabe que você tem chamado, não sei o quê, bebê. Rapaz, o negócio é sério. Então eles que têm que aprovar com quem você vai casar, que casa você vai comprar, a cor da sua roupa. Isso é religiosidade, abençoado, não tem nada a ver com Deus aí, ó. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. As pessoas precisam ser conduzidas por Cristo. Paulo, falando à igreja da Galácia, capítulo 4, versículo 19, ele disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu quero que Cristo seja formado em vocês, para que vocês não venham ficar aí desesperados, porque
não deu dízimo, porque não fez isso, porque não foi na igreja, porque final do ano. Quantas vezes eu ficava louco para viajar no final do ano, agora chegando agora a virada do ano, aquela coisa, querendo ver minha família lá do sul da Bahia, e mais de 5 anos sem ver meu povo. Quando eu me programava, ajeitava um trocadinho, eu vou viajar, o pastor dizia, não, tem que romper na casa de Deus. Aí a gente dizia, né, calma pastor, é para romper na casa de Deus, na igreja evangélica? Lá também tem, eu vou romper lá. Não, mas não pode, tem que ser aqui. Rapaz, aí você não viajava, passava aqueles dias ali, quando era na virada do ano você tinha que ir para a igreja, meia-noite velha, ficar ali, quando era no outro dia, ano novo, tinha que começar a trabalhar, o pastor que não trabalhava, pegava a família e viajava, e a gente, chupando o dedo. Queridos, vá desfrutar, viagem. Se puder me levar junto, me leve. Fala Deus. Deixa Deus te usar. Me leva para o teu churrasco. Irmão? Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aí, 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de quem? De Deus, a qual também opera em vós os que? Crestes. A palavra de Deus opera na vida daquele que crê. E os tessalonicenses estavam recebendo não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Eles não estavam empolgados porque aquilo que o apóstolo Paulo falava. Eles queriam saber se de fato o que Paulo estava falando era de Deus, como os bereanos que Paulo falava, e eles examinavam ali para ver se de fato tinha respaldos, tinha coerência aquilo que Paulo falava pelas escrituras. Hoje não. Hoje você vai em certos lugares, os irmãos tudo sem Bíblia, e quando tem está fechado. E quando está aberta, mas a mente está fechada. Aí o pastor vai lá, pega um versículo lá isolado e faz uma festa. E os irmãos, amém, glória a Deus. Nem sabe o que está acontecendo, abençoado. É porque Gideão sacrificou e nós temos que sacrificar também. Amém. O que tinha a ver com a vida de Gideão? O que tem a ver com o jejum que Daniel fez para estar fazendo? Queridos, nós temos a nossa vida, a nossa realidade com Deus. Estamos dentro de outro contexto da história. Eles receberam como palavra de Deus. Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos de quê? Da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Deus quer que tenhamos inteligência. Às vezes eu paro para analisar, eu digo, meu Deus do céu, eu estudei muito pouco, mas é claro que a gente tem que entender e louvar a Deus por isso. E isso é uma prova concreta de que a sabedoria e a inteligência espiritual não depende de faculdade teológica, de faculdade acadêmica, não depende de nada disso. Porque quando a gente olha, abençoado, você vê na televisão, por exemplo, você vê esse sistema religioso inchado, abarrotado. Lá dentro você encontra doutores, psicólogos, né? Você encontra professores, advogados, o que você pensar, está tudo lá, tudo cego. Quer dizer, tem um vasto conhecimento secular, mas no que tange as coisas de Deus, é tudo Maria vai com as outras, sem ofensa às Marias. O que o camarada lá de terno e gravata diz, eles dizem amém. Eu digo, meu pai do céu, às vezes eu paro assim e fico observando, eles falando coisa com coisa, mas eles falam bonito, né? Eles têm aqueles anéis assim grandão, né?
E eles falam assim, aí eles não pegam o microfone assim com a matuto, não, né? Já pegam o microfone aqui para mostrar os anéis de teologia. Fica dentro. E o povo, E quer ver coisa quando eles dizem assim, Deus está me mostrando, aí o irmão já está lá assim, ó. Isso atrai a mente das pessoas. As pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus pela palavra, quer ouvir alguém falando o que Deus está falando. É porque Deus é um fofoqueiro no meio desse povo. Porque Deus é um fofoqueiro no meio desse povo. Porque o irmão está passando por isso, porque a irmã está passando por isso, Deus me mostrou. Deus não mostrou nada, abençoado. Claro, tem uma massa de manobra, eu lanço essas palavras ao vento, vai encontrar uma mente fragilizada, vai encontrar alguém ali, sabe, debilitado emocionalmente, que vai comer esse pagode. E aí, uma vez que caiu nesse arapuca, já era. Só a graça do Pai para abrir os olhos. Porque passam 20, 30 anos nesses enganos aí. Dois, 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eu não vejo a figura de um capeta, de um diabo, de um ser espiritual roubando a inteligência dos filhos de Deus. Eu só encontro na Bíblia homens malignos e perversos enganando o povo de Deus. Me mostra, eu desafio qualquer teólogo. Me convidaram aí para pregar fazer um culto ecumênico, né? Aí vai ter vários religiosos lá, me convidaram. Eu vou lá falar do Evangelho. Está me convidando, não vou. Seria num shopping aí. Quem quiser me acompanhar, né? Quiser estar conosco lá, vai ser num tal de um shopping aí. Um shopping Ponto Alto, se eu não me engano, lá em Salvador. Quarta-feira, pela manhã. Me convidaram, eu vou lá levar uma palavra. Mas assim, abençoado, como as pessoas acham e como as pessoas esperam quando vê um religioso, né? É sempre uma coisa mística, é uma coisa ali que alguém vai chegar para resolver a sua vida. Queridos, homem nenhum resolve a vida de ninguém. Homem nenhum, abençoado. A religião nos ensinou a sermos dependentes desses homens. A estar bajulando o pastor, a estar procurando lá a missionária do Cocô de Fogo. Passava um momento, vou pedir aquela irmã para orar por mim, porque quando ela ora, Deus ouve. E quando tu ora, Deus não ouve, não, mãe? Não, porque a religião diz que Deus não te ouve. Porque para a religião, para o religioso, para o líder, você é um mero mortal. Ele não. Ele que tem vida com Deus, ele tem vida consagrada, ele tem vida no altar, ele tem vida no monte, ele tem vida em tudo quanto é lugar, ele tem vida na vida dos outros. Eles ficam retados comigo porque eu tiro, eu puxo, arranco a máscara deles. Um disse para mim assim, um pastor teólogo disse para mim, você fica falando isso, ninguém vai querer congregar com você, ninguém vai querer ouvir essa palavra, você tem que ensinar as pessoas que você é um homem de Deus. Eu tenho que ensinar que eu sou um homem de Deus? Nós temos que ensinar quem é Deus. A vida com Deus, cada um tem que desenvolver. Eu tenho que ficar puxando no cabelo da minha esposa e mostrando, não, está errado, ela puxando no meu cabelo e dizendo, não, Elcio, não é assim, você vestiu assim, assado, a sua roupa, o seu batom. Para com isso, abençoado. Estamos apoiados sobre a palavra de Deus e não sobre a sabedoria dos homens. A nossa fé é racional no Criador. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Cuidado com palavras persuasivas, sabe, palavras ardilosas, manipuladas. Colossenses 2,8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas, segundo o quê? A tradição dos capeta. Homens. A tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É um tal de vender óleo, vender água, vender azeite, vender envelope, leva isso, e fogueira, e bababá, e bebê. O povo fica perturbado, abençoado. O povo não tem paz, não. É um povo com medo de perder a salvação, com medo do diabo, e um dia faz uma campanha para destruir o diabo, e outro dia o diabo está vivo na vida dele. É uma praga. Essas pessoas começam a ter, sabe o quê? Pesadelos. Começam a sonhar com tanta coisa, que vê vulto puxando a perna, vê tanta coisa, abençoado. Por quê? Porque o homem coloca, porque tudo está, olha, ó.
Aqui. Eu lembro que eu saía por aqui expulsando os pseudos demônios, eu entrava no terreiro de macumba, aqui no alto aqui, e tal, aquela coisa toda, e quando o camarada fazia, eu vou te pegar, e eu saía, sai, capeta, e o homem caía, aquela coisa, e eu achava que isso... Nós estamos ministrando essa palavra há quase 8 anos. Nunca vi um pseudo demônio se manifestar. Quando alguém vem, ei rapaz, calma aí. Não acontece isso no nosso meio. Por que não acontece? Aí eles vão dizer, porque você não acredita, então o capeta é fraco, porque eu não acredito nele e ele não se manifesta, porque eu não acredito. É o meio, é o ambiente que você pratica, a religiosidade, sabe? Aquilo que você é apegado, aquilo que você deposita a sua confiança, você começa a ver coisa, abençoado. Você começa a ver coisa. A minha filhinha fica dizendo, me pedindo para mim todo dia. Ela é muito calorenta, né? E ela, papai, que dia a gente vai num lugar que tenha neve? Eu digo, filho, eu nem sei onde é que tem neve por aqui. Eu quero ir num lugar que tenha neve. Eu quero ir num lugar que tenha neve. E ela fica falando. Essa semana eu tomei um susto, ela dormindo do meu lado. Ela, eu falei, vou que, minha filha? Que frio, neve. Neve. Viu? Ó. Agora o camarada fica, porque o capeta se levantou na minha família, é porque o capeta isso, porque o capeta aquilo, é porque o capeta está querendo destruir meu casamento, aí quando acontece alguma coisa, aconteceu alguma situação, não falei, bem o pastor falou que é um capeta. Mente carregada. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Esta era Paulo não orava para você receber casa própria, Paulo não orava para você receber uma bênção na empresa, Paulo não ficava aí orando para você comprar seu carro novo. Isso é coisa de homem abençoado, isso é coisa de religioso, onde você tem que ter para mostrar para o outro que você é de Deus, e o outro que não tem nada está no pecado. Porque você está com essa vida assim, nessa miséria. Isso é pecado. A oração de Paulo não era para que as pessoas estivessem prósperos, ricos, é como o abençoado aqui ministrava, reinar em vida, é mesmo você não tendo nada, para você saber que você é cheio daquele que é tudo na sua vida. Olha lá, 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O que existe de falsificadores aí, abençoado? Antes falamos a verdade de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. As pessoas estão falsificando a palavra. Não, é porque isso, é porque aquilo. Outro dia eu conversava com um abençoado e ele dizia para mim assim, é porque nós temos que cuidar de vidas. Nós fomos chamados para cuidar de vidas. E aquilo me encucou um pouco. Porque assim, cuidar em que sentido? Eu procuro me informar como é que estão os irmãos, eu ligo, eu me importo, às vezes está passando por algum problema, estamos aí, qualquer coisa, conte comigo, tal. Se importar com pessoas, tá. Mas cuidar de vida em que sentido? Que aquele pastor estava falando para mim. Cuidar de vida é montar mesmo, é dominar. Não, é porque nós levamos a presença de Deus para aquelas pessoas. Olha a manipulação. Não, porque aquelas pessoas dependem de nós, dependem de você. Como assim? Aí depois eu percebi a malícia. É porque essas coisas de YouTube, essa coisa de pastorear de longe é fácil. Eu digo, está incomodado, é? Agora pergunta aqui para os irmãos aqui na gravação. É melhor você aí dos Estados Unidos que acompanha a gente, na África, nos 4 cantos desse país, onde esta palavra chega e traz paz no teu coração, traz equilíbrio, traz descanso. É melhor assim, se eu nunca ter pegado na tua mão, ou você ter um guru religioso na tua cacunda que não deixa você respirar? Melhor assim, abençoado. Entendeu? Mas eles são maliciosos. Não, é porque eu tenho que estar com a pessoa ali, porque, claro, se houver oportunidade, necessidade, estamos juntos. Mas isso não significa porque nós estamos... Paulo muitas vezes estava em prisões, ele dizia, eu estou preso, mas a palavra está solta. Por que é que era cartas? Porque Paulo não estava presente. Paulo viajava, Paulo saía pregando a palavra. Nem sempre Paulo estava ali.
Mas a mensagem que Paulo pregava chegava e libertava as vidas. Porque Paulo formava Cristo nas pessoas. Eu não quero formar Elcio na sua vida. Não é formar o bispo pé de mais cedo. Não é formar o pastor mala cheia. Não é formar essas pessoas. Porque eu dependo daquele padre, eu dependo daquele pastor. Não, você depende de Cristo e da sua graça. Olha aí, 4:2, 2 Coríntios. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quando a verdade é manifestada, existe paz. Sabe, querido? Existe descanso. Jesus falou para os seus discípulos, que estavam ali vivendo debaixo de um jugo de escravidão. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí sim, vocês vão achar o quê? Descanso para as almas. A igreja de Cristo não tem descanso. É como o irmão diz, eu nunca me esqueço disso. Ele diz: eu não conhecia demônio, não conhecia capeta, não conhecia nenhuma perseguição. Foi eu pular dentro da igreja evangélica, o pastor me jogou um bocado de capeta. Eu nem sabia que existia isso. O camarada começou a colocar um monte de demônio na minha vida, um bocado de coisa. Ainda bem que está livre desse sistema. Amém, abençoados? Fiquem com essa reflexão e até o próximo vídeo. Graça e paz.